Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vamos lá? Gente, aqui na semana 3 vamos começar fazendo a leitura desse texto. Departamento de Vendas. Ao diretor do Departamento de Faturamento, João Esleveriano da Costa. Recife, 10 de fevereiro de 2009. Prezado Senhor, solicito a esse departamento, do qual Vossa Senhoria é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência desta sessão. Subscrevo-me. Questão 1. Qual a finalidade desse texto? Ou seja, para que ele serve? É isso aqui, ó. Solicitar um documento ao setor responsável dentro de uma empresa. Questão 2. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Foi a linguagem formal. Você também pode colocar que foi a linguagem padrão. Questão 3. Por que essa linguagem foi utilizada? Porque é um texto que circula em um ambiente de trabalho, portanto, que exige seriedade, impessoalidade, clareza e objetividade. Ou seja, porque esse texto ele está circulando em um ambiente de trabalho, onde as pessoas devem se tratar com seriedade, com respeito e serem objetivas e claras, sem utilizar aquela linguagem que a gente utiliza com pessoas do nosso convívio mais íntimo. Então, ele não pode escrever um pedido para o outro setor da empresa, solicitando um documento, como se ele estivesse falando com alguém da família ou com um amigo. Então, tem que utilizar uma linguagem mais formal, mais séria, para passar essa ideia de profissionalismo. Questão 4. Qual a justificativa do remetente para essa solicitação? Ou seja, qual que foi o motivo da pessoa que escreveu, o remetente, ter enviado essa solicitação para o outro setor da empresa? Então, o objetivo dele era conferir algumas vendas realizadas. Atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Esse texto aqui, gente, é um exemplo do gênero textual verbete de enciclopédia e serve para fornecer ao leitor informações, conhecimentos, explicações sobre um determinado assunto, de forma clara, objetiva e impessoal. Esse gênero textual é produzido a partir de uma pesquisa. O verbete de enciclopédia, diferente do verbete de dicionário, é mais detalhado, porém não traz informações gramaticais, tais como divisão silábica e classe gramatical. O título do verbete é chamado de entrada. Então, nesse caso aqui, a entrada seria fotografia. O restante do texto é chamado de corpo do verbete. Nesse gênero textual, deve-se usar a linguagem padrão, tem que ser uma linguagem formal e impessoal. Você só vai colocar as informações que você pesquisou. Ou seja, a linguagem deve seguir as regras da língua portuguesa, não deve conter gírias ou regionalismos e o autor não deve expressar suas opiniões ou experiências pessoais sobre o assunto. Então, isso aqui, gente, é a explicação sobre o que é esse gênero textual, o verbete de enciclopédia. Quando for na semana 4, você vai precisar relembrar disso aqui, porque lá vai pedir a produção de um texto nesse gênero. Então, vamos fazer a leitura desse verbete de enciclopédia aqui. Fotografia. História. O francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias em 1837. Registrando com sua câmera imagens sobre placas metálicas chamadas daguerreótipos.
problema era que essas placas não permitiam que fossem feitas cópias da imagem original. Poucos anos depois, o cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo, que permitia a impressão de várias cópias em papel. Esse é o método usado até hoje. As primeiras fotografias eram difíceis de tirar, porque as câmeras eram grandes, pesadas e registravam as imagens em placas rígidas, não em filmes. No fim do século XIX, o inventor George Eastman criou o filme flexível e uma câmera pequena e simples, tornando a fotografia mais acessível. Até 1907, quando foi criado o filme colorido, todas as fotos eram em preto e branco. O filme preto e branco instantâneo surgiu em 1947 e era usado em uma máquina fotográfica especial, chamada Polaroid. A imagem era revelada em poucos minutos, assim que o filme era retirado da câmera. Em 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. As câmeras digitais só foram criadas na década de 1990. Questão 1. Retire do texto trechos que destacam o uso da terceira pessoa. Lá no texto, eu já deixei destacado de verde os verbos que estão na terceira pessoa, ou seja, eles se relacionam com a terceira pessoa do discurso. Eles combinam com o pronome ele ou eles. Volta lá, escolhe 3 trechos que tenham esses verbos na terceira pessoa e coloca aqui para responder essa pergunta. Copia trechos com sentido completo, ou seja, orações completas. Então, eu vou voltar aqui um minutinho para você tirar um print. E aí você vai escolher alguns trechos, pega 3 trechos que tenham essas palavrinhas aí, ó, que estão marcadas de verde, onde os verbos estão na terceira pessoa, aí você vai escolher para colocar aí nessa primeira pergunta. Então, tira um print aqui para você escolher depois. Coloca uns trechinhos completos, não coloca só 1 ou 2 palavras não, coloca a frase completa, tá? 3 frases. Questão 2. Esse texto se refere a um verbete de uma enciclopédia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Então, eu já expliquei para vocês para que serve um verbete de enciclopédia. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Esse tipo de texto serve para apresentar informações, conhecimentos, explicações sobre um determinado assunto de forma clara e objetiva, e também impessoal. Questão 3. Sobre qual verbete esse texto trata? Esse texto aí fala sobre a fotografia. Questão 4. Retire do texto as informações principais e transcreva-as abaixo. Nessa pergunta, o importante é registrar as datas, as inovações relativas à fotografia e os seus responsáveis. Então, a gente vai fazer a lista das principais informações sobre a história da fotografia, sobre o desenvolvimento da fotografia ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é isso aqui, ó. Primeiras câmeras eram grandes, pesadas e registravam imagens em placas rígidas, que não permitiam cópias. Segundo, 1837, francês Louis Daguerre fez uma das primeiras fotografias. Terceiro, pouco depois, cientista britânico William Henry Fox Talbot inventou a imagem em negativo,
que permitia cópias em papel. Quarto, fim do século XIX, inventor George Eastman criou o filme flexível e câmera pequena e simples. Próximo, 1907, foi criado o filme colorido. 1947, filme preto e branco instantâneo surgiu, usado na máquina Polaroid. 1963, surgiu o filme Polaroid colorido. E década de 1990, foram criadas as câmeras digitais. Então, isso aqui é uma lista das principais informações com relação à fotografia que esse verbete de enciclopédia aí trouxe para a gente. Você pode tirar um print para você poder copiar depois com calma. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 3 do PET 4 do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar nos comentários. E a gente se vê na próxima semana. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve pro Arthur, Andréia Martins Alves, sua filha de 11 anos. Um salve para Luiz Fernando Miranda e para todo mundo de Gouveia. Um salve para Laurite e para Camila. Pedro, um salve. Valéria Maria Lucas. Kailane Florência. Maria Letícia Dutra Oliveira. Um salve pro João Guilherme e pra avó Andresina, um abraço. Flaviane Cordeirinhos, Caleb Costa, Júnior Gilberto, Laíra Sampaio, Abner Gabriel, Maria Luísa, Ana Letícia, um salve. Arielle Maria, Nilza Moraes, Juliana Heller, um salve. Oni Fledson Araújo, Maria José, um salve. Paula Santos, Emily Kelly Martins, Júlia V, Núbia Lacerda, um abraço. Yasmin Oliveira, Silvana de Fátima e para todo mundo aí do primeiro ano Alfa e do primeiro ano Capa da Escola Augusto de Lima, de Nova Lima. Giovana Mendes Ferreira, Helene Lima, um salve. Cauã Gonçalves, Nilda Cordeiro, um salve pro Antônio e pro Power of the Players. Um salve para o Pablo. Giovana Ibrahim. Um salve para a turma do segundo ano Teta e do segundo ano Delta da Escola Augusto de Lima, da cidade de Nova Lima. Simone Pedrosa, Jussara Rodrigues, Jennifer Almeida, Maria Eduarda Lopes e para todo mundo aí de Tiros, Sara Isadora, Pedro Augusto, um salve, Dark Mike e Sandy Laine Alves, Lara Games, Eliane Cabral, Stephanie Aparecida Moraes, um salve, Naná Todinho, Ana Júlia Barbosa da Silva, um salve para Ana Clara, Viviane Oliver, Davi Santos, Gerciane Costa, um salve, Stephanie Alves e Adorando com Brian Miguel, Turzeira e para todo mundo de Itajubá, Fatinha Aparecida e para todo mundo de Cataguases, especialmente para Camille Vitória, Gabriel Rodrigues e para todo mundo de Guaraciaba, Clesilda Adriana, Maria Queiroz, Marcela Souza, Maiquinho Fasque, um salve, Elton Júnior, Maria Cecília Queiroz, Lucilene Gonçalves, Ramon Gabriel, Samara Luísa Rodrigues, Naila Santana e para todo mundo de Perdizes, Luísa Giovana, Glaucia Araújo, Davi Só Capa Free Fire, um salve, Magali Assis, Rafaela Amaral, Luiz Felipe, seu texto ficou ótimo, parabéns. Caio Free Fire, Frederico Silva e Ana Cristina Maia Xavier, um salve.
Bruno Andrade e pro Edson. E um abraço para todo mundo que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando seu like, comentando, se inscrevam e um abraço e um salve. Beijo, tchau!